Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, essa semana nós vamos falar um pouquinho, sobre um campo da filosofia que é a estética, também conhecida, também pensada, chamada de filosofia da arte, tá? A estética ela é um pouco mais ampla no sentido da discussão que ela tenta fazer sobre as percepções do belo e do feio, ou como ela denomina, aquilo que nós chamamos de sublime e grotesco, tá? Já dentro do aspecto da filosofia da arte, nós temos uma especificidade que é observar isto, que é o fenômeno artístico para o ser humano, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas duas coisas, mas nosso foco maior hoje vai ser efetivamente a estética, tá? Bom, nós já discutimos no comecinho das nossas aulas um pouquinho sobre ética, né? E eu expliquei para vocês que o ser humano é dotado da capacidade de juízo, da capacidade de fazer escolhas, visto a nossa capacidade racional, não é? E dentro das nossas escolhas, dentro dos nossos juízos, nós temos essencialmente dois modelos, dois tipos de escolhas ou juízos que fazemos. Nós temos os juízos éticos, que são aqueles orientados pelo valor do ponto de vista do bem e do mal, do certo, do errado, do verdadeiro e do falso, que a gente já explicou. E hoje o que nos interessa é o segundo modelo de juízo, que são os juízos estéticos. Quer dizer, aqueles juízos que me fazem atribuir o valor do belo e do feio. Ou, como eu disse, do sublime e do grotesco, né? A palavra estética vem do grego aístesis, aesthesis, que significa exatamente percepção. Aquele que é capaz de perceber alguma coisa, né? Então, quando eu falo sobre estética, eu estou falando sobre uma capacidade humana, que é a capacidade de perceber o mundo ao seu redor, seja sons, visão, seja qualquer uma dessas coisas, né? Qualquer percepção que nos é dada pelos sentidos, e através dessa percepção nós emitimos um julgamento. Como eu falei, eu posso dizer se uma coisa é boa ou má, ou eu posso dizer se esta coisa é bonita ou feia, né? Então aí vem a primeira pergunta importante a se fazer. De onde vem, ou qual a relação que essa capacidade de dizer se uma coisa é bonita ou feia para o ser humano? Como é que nós somos capazes de fazer isso? Por que somos capazes de fazer isso? E aí nós temos uma primeira explicação, um primeiro objeto para esta pergunta, que é a explicação do ponto de vista propriamente natural, né? O que eu quero dizer com isso? Na natureza, os animais, de um modo geral, eles tendem a se aproximar de coisas que fazem bem para eles e se afastar de coisas que fazem mal, né? Então vejam, por exemplo, que alguns animais peçonhentos, sapos, cobras, possuem cores vibrantes, amarelo, vermelho, exatamente como uma forma de proteção deles mesmos, dizendo, do ponto de vista natural, instintivo, claro, olha, sou perigoso, afaste-se. Alguns animais, por exemplo, se utilizam desta mesma estratégia, mas de maneira falsa. Por exemplo, é o caso da cobra coral, né? Nós sabemos que a cobra coral é uma cobra venenosa, mas também existe a falsa coral, que não é venenosa, mas também se utiliza, tem cores vermelhas ali para, por exemplo, afastar seus predadores, não é? Bom, com o ser humano acontece algo muito parecido do ponto de vista natural, do ponto de vista animal. Vejam vocês que coisas que nos atraem, coisas que nós tendemos a dizer que são belas, são coisas que não nos fazem mal. Por exemplo, uma flor, né? Eu olho para uma margarida, eu olho para uma rosa, a tendência natural é que eu olhe para aquilo e ache aquilo bonito, né? O canto de um passarinho, né? Sei lá, um floco de neve, né? Coisas que me oferecem perigo, eu tendo a achar feias, eu tendo a ter uma atitude de repulsa. Então, ao mesmo tempo que, via de regra, eu vou olhar para uma flor, uma margarida, uma rosa e achá-la bonita,
eu vou olhar para um monte de estrume, por exemplo, e achá-lo feio, vou ter aquela reação, né, de querer me afastar. O cheiro é desagradável, o rugido de um leão, né, o uivar de um lobo me traz um certo calafrio. Por quê? Porque é um sinal de perigo, é um sinal, opa, né, tem um predador aqui próximo. Então, percebam que, num primeiro momento, a nossa capacidade estética vem exatamente dessa perspectiva natural de aproximar-se daquilo que faz bem e afastar-se daquilo que faz mal. Né? Veja o porquê, por exemplo, da maioria dos seres humanos ter assim repulsa a insetos, por exemplo. Né? Então, existe um aspecto, né? Muitos insetos são peçonhentos, muitos insetos podem até não ser peçonhentos, mas transmitem doenças, né? Então a gente tem uma certa repulsa. O segundo fator é que este fator, né, este princípio inicial, que é o princípio natural, ele foi se desenvolvendo e desdobrando conforme a cultura. Então, hoje, claro, nós tendemos a olhar e observar coisas como bonitas ou feias dentro do aspecto cultural ao qual nós aprendemos. Então, eu aprendo, por exemplo, o que é uma mulher ou o que é um homem bonito. Eu aprendo o que é uma casa bonita. Eu aprendo o que é um carro bonito. Eu aprendo que eu devo gostar disso e devo não gostar daquilo. Reparem então que a influência tanto do ponto de vista natural, nesse aspecto mais de sobrevivência, mas também do aspecto cultural, do aspecto social, é de extrema importância para definir este critério, que é o critério do que nós podemos chamar de belo e feio, ou, repito, sublime e grotesco. Tá? Dentro da história da filosofia, muitos autores trabalharam essas definições, esses conceitos, e o próprio Aristóteles, lá atrás, na Grécia Antiga, ele vai dizer que o ser humano ele busca na sua vida exatamente parametrizar as suas ações pelo belo e pelo bom. Né? Então, tudo o que nós fazemos tentando encontrar uma perfeição diante do que nós consideramos como belo e diante do que nós consideramos como bom. O que ele chama de kalokaiagasia. Kalos, o belo. Agathos, o bom. Kratos, governo. Portanto, nós somos regidos pelo governo do belo e do bom. Né? Então, nas questões que nós procuramos na vida, nós procuramos isso. Reparem que nós tendemos a sempre associar isto. Coisas que nós julgamos como boas, nós tendemos a entendê-las como belas e vice-versa. Coisa que nós julgamos como más, nós tendemos a entendê-las como feias e vice-versa. Por exemplo, quando se pensa na perspectiva cristã sobre céu e inferno, então o céu seria um lugar de sumo bem, o inferno um lugar de sumo mal. O céu automaticamente é imaginado como um lugar bonito, como um lugar agradável, e o inferno como um lugar ruim, um lugar desagradável. Kalokaiagasia, o governo do belo e do bom. Né? Um outro autor que vai também discutir muito isso, agora mais recente, século XIX, é Friedrich Nietzsche. Nietzsche ele vai dizer que o ser humano ele orienta as suas ações por aquilo que ele denominou apolíneo e dionisíaco. Então ele pega, né, esses dois deuses da mitologia grega, Apolo ligado à perfeição, à clarividência, né, à beleza, à música, e Dioniso, o deus do vinho, o deus da farra, né, um deus feio, um deus grotesco, e ele coloca que todas as ações que o ser humano faz na vida, né, tudo o que nós fazemos, nós nos regemos por aquilo que é apolíneo e por aquilo que é dionisíaco. O mundo se constrói, o mundo se efetiva dentro da construção de uma perspectiva entre esses dois elementos. Então, qualquer coisa que eu faça, que eu fale que aquilo é belo, maravilhoso, então eu estou invocando ali o espírito do apolíneo. Tudo aquilo que eu digo que é horroroso, que é mal, eu estou invocando ali o espírito do dionisíaco. E aqui uma questão importante que é a questão da arte. Muitas vezes o artista,
pintor, músico, escritor, sei lá, né? Ele quer atingir o seu espectador, né? Ele quer causar uma percepção, a estesis, estética, que pode conduzi-lo ao apolíneo ou pode conduzi-lo ao dionisíaco. Então nós temos que ter isso em mente porque eu olho para um determinado quadro, por exemplo, sei lá, né, a Escola de Atenas de Rafael, que eu acho maravilhoso aquele quadro. Eu olho para aquilo e eu vejo ali perfeição, eu olho e falo, nossa, né, olha toda a perfeição, os detalhes, né, da pintura e etc, etc. Ele está me conduzindo ao apolíneo, ele está me causando um senso estético de perfeição. Eu olho um quadro como O Grito, do Edvard Munch, né, aquele carinha assim, gritando, né, aquela coisa. Eu olho para aquilo, aquilo me dá desespero, aquilo me dá ânsia, aquilo me dá vontade de gritar, me dá, né, uma sensação de agonia, porque é o objetivo do autor, né? Veja, agora está passando aí no Netflix, salvo engano, né, aquele filme O Poço. Não sei se alguém assistiu, eu ainda não assisti, mas pelas resenhas que eu li, as pessoas têm dito que o filme ele tenta mexer exatamente com o quê? Com o aspecto do grotesco. Então ele quer impactar você exatamente mostrando aquilo de ruim, o lado dionisíaco das coisas. Tá? Então é um mito, é uma besteira, uma falta de conhecimento, uma ignorância dizer ou pensar que a arte precisa trabalhar exclusivamente com aquilo que é belo. Aliás, porque a própria definição do que é belo é complicado. Eu posso ouvir uma música do Mozart e dizer que eu gostei, e ouvir uma música da Anitta e dizer que não gostei, ou vice-versa. Então isso depende de uma série de fatores. Então não existe um padrão propriamente de dizer, não, isto é bonito, isto é feio, se você não concorda com isso, você está errado. O que existe sim é uma construção cultural de uma perspectiva, de uma apreciação estética, e isto varia de sujeito para sujeito, tá ok? Então, fica aqui esse recadinho, essa discussão, né? Vamos ampliar isso com o passar do tempo. Né? Um grande abraço para vocês, uma santa e feliz Páscoa, bom feriado para vocês, né? E aproveitem esse momento que para nós cristãos é tão importante, tá certo? Um abração, curtam a família e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.